Do Jornal Público, este é o P24. Hoje entramos nos bastidores de uma investigação jornalística, o logro do Silicon Valley de Idenha Nova. Em 2015, a Câmara de Idenha Nova anunciava o lançamento do programa Recomeçar. Bem-vindo à nova Idenha. É uma nova Idenha, uma nova estratégia para os próximos 10 anos. Com um horizonte de 10 anos, a terminar em 2025, o autarca Armindo Jacinto queria atrair jovens empreendedores para a região, para que Idenha fosse conhecida como um Silicon Valley verde. Por isso, lançou uma série de programas de apoio. Programas que são a nossa ambição. O Idenha Green Valley, o Idenha Vive, o Idenha Experimenta e o Idenha Make It. A estratégia de marca de Idenha Nova foi idealizada pela empresa Bloom Consulting por pelo menos 140 mil euros, mas ao todo a estratégia promocional custou mais de 700 mil euros à autarquia. Na apresentação do projeto, Filipe Roquette, diretor da empresa, explicava as vantagens de viver na região. Poder recomeçar a vida em família, em vez de estar 3 horas no campo, no trânsito, estou 3 horas com os meus filhos, posso ter uma família maior, posso ter mais tempo, posso desfrutar os prazeres da vida de uma forma diferente. Nos anos seguintes, a narrativa da Silicon Valley verde do interior de Portugal não esmoreceu. A Câmara de Idenha garantiu que ali se instalaram dezenas de empresas. Só até 2018 seriam 55 novas empresas, que teriam criado 350 postos de trabalho. Os números contrastam com os do INE, que nesse período registram um acréscimo de apenas 19 pessoas empregadas no setor. Numa investigação que durou mais de 2 anos, o jornalista José António Cerejo teve de envolver a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e a entidade reguladora para a comunicação social, para conseguir obter respostas da Câmara Municipal. A conclusão? Afinal, o Silicon Valley Verde não passou de uma ilusão, um sonho que nunca foi concretizado. Neste episódio, o jornalista de investigação José António Cerejo conta-nos os bastidores desta longa investigação. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. A história desta investigação começa no início de 2020, no Couto da Várzea, uma herdade do Estado com mais de 550 hectares, cedida à Câmara de Idenha Nova em 2011, para facilitar o acesso à terra a quem não a tinha. E eu tive conhecimento, porque andava a fazer outros trabalhos relacionados com o Distrito de Castelo Branco, e eu tive conhecimento nessa altura, portanto no princípio de 2020, de que uma grande parcela dessa herdade tinha sido entregue a uma senhora que é médica anestesista reformada, já era nessa altura, tinha 67 ou 66 anos. A médica Conceição Mourão é mulher de um ex-presidente da Câmara de Idenha Nova e também de Castelo Branco, Joaquim Mourão. Continua a ser ainda hoje um alto dirigente do Partido Socialista, em pertence à Comissão Política, não, à Comissão Nacional neste momento, e que esteve nos últimos meses, nos jornais todos, por via de uma investigação da Polícia Judiciária à Câmara de Lisboa e é arguido num processo que está em curso e sobre o qual o público tinha escrito muito já em 2016 ou 2015. O terreno em causa era destinado a jovens agricultores e ser desempregado era fator de preferência. Conceição Mourão não era nem uma coisa nem outra. E quando ouvi falar nisso, naturalmente, tentei saber o que é que se tratava, porque me parecia especialmente relevante e significativo do funcionamento e das teias do clientelismo autárquico, de como estas coisas funcionam em muitos municípios do país. E fui a Idenha Nova no verão, em agosto de 2020, e fui procurar onde é que era o tal
terreno tinha sido atribuído à doutora Conceição Mourão. Fui lá ver e não ela recebeu o terreno para plantar figueira da Índia. E o que lá estava eram umas plantas semi-mortas no meio de mato, aquilo estava praticamente ao abandono. Não havia figos, portanto. Não havia figos, e isto era verão, era uma altura em que os figos deviam estar à vista, não havia figos, havia, digamos, as figueiras tinham sido plantadas, até porque ela recebeu um subsídio, julgo que já não me recordo, mas de uns 60 mil euros ou 70 mil euros para a plantação dos figos, portanto ela teve que apresentar faturas, teve que fazer algo. Efetivamente foram plantadas umas figueiras, acho que umas figueiras da Índia, acho que não na totalidade do terreno, mas foram plantadas figueiras. Só que, entretanto, aquilo necessitava de rega, necessitava de podas, de tratamentos regulares, e ela nada disso fez. Bom, e a partir daí eu interessei-me no que é que se passa aqui, vou ver como é que foram distribuídas estas terras. A narrativa que se ouvia na comunicação social e nas fontes oficiais era de que a incubadora de empresas de base rural de Idenha Nova era um enorme sucesso. Um sucesso a todos os títulos, que tinha permitido a mais de 50 jovens agricultores, na sua maioria jovens agricultores, instalarem-se e dedicarem-se à agricultura, criar os seus postos de trabalho, e muita gente, muitos jornalistas venderam ao país durante estes anos todos estes programas de Idenha Nova como um sucesso absoluto e como realmente um exemplo a seguir pelo país. A realidade que eu constatei depois de ter começado a trabalhar neste assunto pelos motivos a que me referi antes, não tem nada a ver com isto. Acontece que ao longo deste tempo eu tentei, desde o princípio, obter da Câmara de Idenha Nova dados numéricos, estudos, documentos, explicações. As primeiras perguntas que eu dirigi ao Presidente da Câmara de Idenha Nova para fazer este trabalho têm data de agosto de 2020, portanto logo após eu ter ido verificar o que é que era a plantação de figueiras da Índia da doutora Conceição Mourão. Essas primeiras perguntas obtêm umas respostas completamente evasivas, as minhas perguntas já aí eram bastante concretas. Eu continuo a fazer perguntas e começo a pedir documentos. E a Câmara deixa por isso simplesmente me responder. José António Cerejo não desiste. O que me leva, julgo que ainda em 2020, a apresentar uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque a Câmara estava a recusar fornecer-me a lista nominal a que qualquer cidadão tem direito, não precisa ser jornalista, a lista nominal das entidades que estão instaladas no Couto da Várzea. Bom, apresento uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos que diz claramente que eu tenho direito a consultar esses documentos e que a Câmara me deve facultar esses documentos. Acontece que os parceiros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, por lei, não são vinculativos. Então o jornalista, em conjunto com o Jornal Público, avança para o Tribunal. Pedimos ao Tribunal Administrativo que intimasse a Câmara a facultar-me aqueles documentos. E 10 dias depois o Tribunal estava a intimar a Câmara a fornecer-me os documentos. A Câmara, mais uma vez, não deu os documentos, apesar de intimada pela Câmara, uma reclamação ao Tribunal, dizendo que a Câmara não tinha cumprido. O Tribunal fez uma nova intimação, aí já ameaçando com a aplicação de multas, de uma multa diária de um montante já significativo ao Presidente da Câmara de Idenha Nova, Armindo Jacinto. E o senhor continuou a não entregar os documentos. Foi preciso mais uma reclamação. É isso. O processo arrastou-se no Tribunal, mas o jornalista acabou por receber alguns documentos. E depois, face aos documentos que eu recebi, verifiquei que existiam contradições entre uns e outros e fiz-lhe perguntas novamente sobre isto. Perguntas muito detalhadas, às quais ele não respondeu, e eu voltei a perguntar. Bom, isto foi-se arrastando o tempo. Então Cerejo deu mais um passo. Levou o caso à entidade reguladora da comunicação social.
A Câmara foi confrontada pela entidade reguladora que essa é levada mais a sério pelas entidades públicas. Aí eles vieram dizer que não tinham respondido às minhas perguntas porque não as percebiam. Não percebiam pelo menos parte das minhas perguntas, que obviamente todas elas eram claríssimas como a água. As respostas que eles me enviavam, em muitos casos, contrariavam o conteúdo das atas, das deliberações, porque eles diziam-me a candidatura número tal foi aprovada na ata número X da Comissão de Avaliação. Eu ia verificar as atas e nesse dia, nem sequer tinha havido qualquer reunião, ontem tinha havido uma reunião, mas aquele projeto número X nem sequer tinha sido discutido por aí fora. E, portanto, eu voltei a contactá-los. Mas Cerejo já não teve mais resposta da autarquia e fez nova queixa à ERC. E a ERC agora, em março, no princípio de março, acabou por encerrar o processo da minha queixa. A ERC condena sem hesitações, diz que tinha a obrigação de me ter respondido e por aí fora. Mas não há qualquer consequência, portanto. Não tem consequência nenhuma, porque é omissa quanto à sanção a aplicar. Neste caso, a lei diz claramente que a denegação é ilícita e constitui uma contraordenação, mas não diz qual é que é a sanção que se aplica. Apesar de não ter tido todas as respostas que queria, comparando os documentos da Câmara com números de outras fontes oficiais, José António Cerejo percebeu que a narrativa vendida pela autarquia nos últimos anos era uma mentira. Os números todos desmentem totalmente isso. Aliás, os próprios documentos da Câmara e da consultora que foi contratada para suportar toda esta estratégia contradizem-se. Os números do investimento privado, os números dos postos de trabalho criados, tudo aquilo é pura e simplesmente ficção. E Idenha Nova é um sítio fantástico, as pessoas de Idenha são pessoas fantásticas, mas a Idenha Nova, à exceção das pessoas que dependem da máquina camarária, toda a gente sabe e reconhece e diz aquilo não existe. Todos aqueles projetos, aquilo é só, digamos assim, que marketing. E nesse aspecto, eles têm tido sucesso, eles têm conseguido vender Idenha como um sítio em que se verifica um enorme dinamismo empresarial e populacional com os jovens agricultores, e tudo isso é efetivamente um logro. E foi a minha conclusão final, e foi, digamos assim, isso que me vou intitular este trabalho como o logro do Silicon Valley de Idenha Nova. E como é que lidas com esta ausência de respostas? Isto faz com que tu tenhas ainda mais curiosidade e vontade de fazer o trabalho, ou a certa altura começa a cansar? Pois, enfim, eu sou, neste momento, jornalista colaborador do Público. Sou um jornalista em regime interno. Estou reformado, portanto, eu não estou na redação, eu não sou um trabalhador dos quadros do Jornal Público. Por isso, permite-me fazer algumas destas coisas. Ou seja, permite-me andar este tempo todo. Porque se eu estivesse numa redação, era muito difícil ter um trabalho como este na redação de um jornal. É muito complicado porque há muita coisa para fazer e a atualidade absorve as pessoas. Portanto, eu permiti-me demorar todo este tempo porque não estava numa redação, porque estou reformado, e porque efetivamente, como tu dizias, a ausência de respostas e a teimosia, não é uma teimosia, lá atrás as razões do autarca em não me responder, aguçava realmente a minha curiosidade e reforçava a minha ideia de que havia coisas para esconder. E como eu tinha tempo e disponibilidade para perceber o que é que se estava a esconder, pude continuar, mas é evidente, esta estratégia de não responder sistematicamente, normalmente tem um efeito favorável a quem se recusa a responder, porque os jornalistas realmente acabam por se cansar e têm outras coisas para fazer.
Este caso é de Idanha Nova, mas há muitas outras situações semelhantes. Nós estamos sistematicamente a comprar gato por lebre. Nós, jornalistas e cidadãos, vão fazer, não sei, e depois o que é que fizeram? E eu podia enumerar pelo menos meia dúzia assim à partida de casos dessa natureza, que foram sempre anunciados como coisas fantásticas, coisas fabulosas, revoluções, que é um termo que é muito utilizado. Vai haver uma revolução aqui no concelho. E depois vai-se ver, meia dúzia de anos depois, e não houve absolutamente nada. E acho que compete aos listas estarem atentos a estas coisas e segui-las. Certo. Cerejo, muito obrigada e espero que continues a ter uma reforma sempre produtiva em termos jornalísticos. Obrigado. José António Cerejo é jornalista de investigação, colaborador do Jornal Público há 34 anos. Os sons que ouviram neste episódio são da Câmara de Idanha Nova. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.